Olá, e aí vamos iniciar o nosso 8º estudo sobre o Sermão da Montanha. O título da lição de hoje é O Perigo da Ambição Material. E esse estudo está baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos fazer a leitura do versículo 19 ao 24. Chamo sua atenção para a leitura, vamos lá? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus nos abençoe nessa palavra lida. Esse texto é um texto riquíssimo, inclusive do ponto de vista literário, né? Do ponto de vista do estilo, porque é um texto que encerra umas metáforas fantásticas aí, umas metáforas maravilhosas aqui. Por exemplo, os olhos são a lâmpada do corpo, né? Os olhos são a candeia do corpo. Esse texto é fantástico, é maravilhoso, né? Todo esse texto do Sermão da Montanha inserido naquele contexto de que já vimos falando sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Esse texto faz uma diferença tremenda nas nossas vidas. Então, o perigo da ambição material é o que Jesus aborda, é o que Jesus ensina aqui nesse texto que nós lemos, né? Até então, Jesus nos ensinou, até agora há pouco, né? Jesus nos ensinou que nós não devemos nos exibir com o nosso comportamento religioso. Então ele ensinou, por exemplo, a prática do jejum, da oração e da esmola, só que de maneira secreta, de maneira reservada, porque isso nós não devemos fazer para chamar a atenção das pessoas ou para mostrar que nós somos melhores do que os outros, até porque isso não vai influenciar em nada o nosso relacionamento, né, com Deus. Agora, nesse momento aqui, Jesus muda de aspecto, porque Jesus agora está ensinando algo que nós devemos mostrar. Se não devemos mostrar a esmola, o jejum e a oração, agora na vida devemos mostrar alguma coisa, né? Que é o nosso desapego às coisas materiais. Essa história de desapego às coisas materiais, né? Aos bens, etc., isso aí faz parte, sempre fez, de várias filosofias orientais, de sociedades secretas, de religiões de mistério, etc. E no nosso mundo protestante, né, isso às vezes passa meio que despercebido, porque o dinheiro, o capital, o trabalho, o lucro, né, aquilo que auferimos no final do mês, né, como fruto do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho, isso é importante, isso é buscado. Inclusive o trabalho, né, com lucro que lhe é peculiar, que lhe é característico, né? Então esse trabalho faz parte da nossa visão de mundo protestante. Nós somos batistas, embora não sejamos exatamente protestantes no que o termo significa, mas nós somos pós-protestantismo, né? Nós não estamos exatamente inseridos naquele contexto de evangelicalismo moderno, o mais recente, né? Mas nós temos, assim, digamos, um pé na reforma protestante. E o trabalho é importante para nós, né? O trabalho é muito importante, porque é através do trabalho que nós conseguimos o sustento para a nossa existência. E daí também
fazer parte da nossa visão de mundo, pelo menos faz parte da minha cosmovisão cristã, a noção de um capitalismo com reservas, né? No cristianismo, nós temos aí, recentemente, essa polêmica toda envolvendo o socialismo, capitalismo e até o comunismo. Não vamos entrar nesses detalhes, porque isso não nos interessa nesse estudo aqui. Mas tem uma coisa que importa dizer nesse início de estudo, que é a seguinte: Jesus não está, pelo menos não vejo aqui nesse texto, em nenhum momento, Jesus não está condenando ter riquezas ou ter bens neste mundo. Veja que o verbo que ele usa aí é acumular, né? Então, não acumuleis tesouros. Vamos pensar sempre naquele princípio interpretativo de ver o que está por trás do texto, né? Ou de tentar compreender qual a finalidade desse texto. Ele existe para que, literalmente, ele faça parte da minha vida, ou ele existe para me dar uma lição, né? Ele existe pedagogicamente ou didaticamente para a minha vida. Então, uma ideia que subjaz a esse texto aqui é o apego, né? É o amor excessivo aos bens materiais. Isso é claro e é comum, né? Não carece tanta explicação. Nós estudamos a Bíblia e encontramos ali no texto bíblico gente que teve posse, né? Gente que teve riqueza, gente que administrou muitos recursos. O texto está falando aqui do perigo da fixação nos bens materiais como foco da existência, entenderam? Então, é disso que o texto está falando. Uma chave muito importante para interpretar esse texto, nós não lemos hoje, até agora não lemos, porque ela está nesse capítulo 6, lá no versículo 33, né? Quando Jesus finaliza essa sessão toda dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa seria uma chave para a interpretação desse texto aqui. E esse texto aparece como se fosse uma espécie de contracultura, né? Ele está na contramão da realidade. Todo esse Sermão da Montanha já vimos isso, né? A gente tem visto isso aí nesses estudos. Todos os ensinamentos desse Sermão da Montanha estão na contramão dos fatos, na contramão da realidade. Alguém poderia até dizer, né? Puxa vida, como é difícil, é praticamente impossível ser cristão ou viver os valores do reino de Deus no mundo de hoje pensando nesse Sermão da Montanha, né? Oferecer a outra face, carregar mais uma milha, né? Carregar coisas por mais uma milha. Que mais que aprendemos aí? Perdoar aqueles que nos devem, né? Não os que nos ofenderam, aqueles que nos devem, etc. Então, tudo isso aqui é como se fosse uma espécie de contracultura, porque o Evangelho é uma contracultura, né? O Evangelho é uma contracultura. Nós aprendemos na leitura das cartas aos Gálatas, aos Efésios, que no presente momento, no tempo em que estamos vivendo, há uma noção de que é como se duas eras estivessem superpostas, né? Elas estivessem sobrepostas. Uma era dominada pelo príncipe das trevas, pelo príncipe desse mundo, que agora opera, né, nos filhos da desobediência, e tem essa era do reino de Deus instaurada, né, por Cristo Jesus, e que opera nos filhos da obediência, nos servos, né, daqueles que foram adotados, que foram trazidos, foram resgatados das trevas para a gloriosa e perfeita luz do Senhor. Então, há um esforço aqui, né, entre dois lados, digamos aqui. E não tem como não pensar nessa dicotomia de forças aqui. Então esse texto é assim, uma espécie de contracultura, e esse texto mostra como o cristão precisa ter a consciência de que ele tem que ser diferente e que ele vive no mundo para fazer diferença. Então, com toda essa riqueza de metáforas que eu falei aqui, com toda essa riqueza de ensinamentos, Jesus vai nos mostrando aos poucos, né,
cada momento, cada pedacinho aí de ensinamento, Jesus vai mostrando como nós devemos nos comportar agora, fazendo parte desse reino de Deus. Então, vamos repetindo, né? É o perigo da ambição material. Quais são os princípios, quais são os valores, né, que estão fazendo parte da minha existência ou da minha noção de membro participante do reino de Deus? E aqui Jesus, na sua excelente didática, né, ele apresenta dois tesouros. Ele trabalha com dicotomias aqui, né, Jesus? Ele apresenta dois tesouros, um tesouro no céu, um tesouro na terra. Ele apresenta duas condições físicas, né? Ele fala de luz e fala de trevas, e fala também de dois senhores, Deus e as riquezas. Então, nessas três ênfases, Jesus vai ensinar para nós que nós não podemos nos apegar aos bens materiais, tá? E a primeira divisão da lição aqui fala da busca da prosperidade. Então, é aquilo que já abordamos na introdução, que a prosperidade pode ser buscada por qualquer pessoa, né? Não há condenação para os que trabalham e para os que querem ter um sustento digno, para os que querem ter uma vida, né, de abundância material. Não tem problema nenhum nisso aí, né? Não tem problema. O problema todo está em acumular. Então o texto começa: não acumuleis tesouros, né, neste mundo, tesouros na terra. A insegurança, né, nessas coisas que acumulamos aqui na terra. Eu acho que nada mais didático para nós do que esse momento de pandemia em que estamos vivendo, a pandemia da Covid-19. Nessa pandemia nós aprendemos, muitas pessoas aprenderam, né, a duras penas, que os recursos materiais não têm valor, né? Quanta gente com grana, podendo ser internada, podendo pagar por internação, ficou sem uma vaga numa UTI porque não havia, né, disponibilidade de vaga, entendeu? Você tinha um recurso para isso, você podia pagar quanto fosse, mas não havia a vaga na UTI. E muita gente partiu, né, por conta disso. O seu dinheiro não foi capaz de lhe dar a segurança em vida, né, que essa pessoa precisava. Então, é disso que Jesus está chamando a atenção. E daí nos remete à ideia da transitoriedade, né, da inconstância nessa vida, né? Esse é um momento de transição. Nesse mundo físico que estamos aqui vivendo, nós estamos num momento de transição para um outro momento, para uma outra realidade, né? Nós estamos nesse mundo, mas não somos dele nós vamos partir e daqui não vamos levar nada, não é verdade? Então o problema é quando a busca pela prosperidade passa a ser o foco da nossa existência, o foco da nossa vida, e o nosso coração começa a ficar completamente comprometido com todos os bens. Então a ideia é não acumular com atitude egoísta, né? Tem gente que levou isso aqui sempre ao pé da letra, né? Por exemplo, os monges franciscanos, né, com seus votos de pobreza, tá, se despiam de qualquer apego material, não tinham nada que possuíam, né? No filme, né, por que não no filme O Nome da Rosa? Então nós temos ali uma cena bem retratada pelo Umberto Eco, né? Quando o mundo está se acabando, muitas coisas acontecendo e os caras estão discutindo se as sandálias que Jesus calçava eram de fato dele ou eram emprestadas, né? Sim, uma cena para mostrar esse tipo de discussão. O texto não quer dizer nada disso aqui, né, gente? O texto está mostrando que a gente não pode se apegar aos bens materiais. Nós temos coisas que não precisamos ter, ou temos coisas que não usamos. Quantos pares de sapato, quantos vestidos, né? Quantas calças, quantas roupas, 4, 5 carros na garagem. Talvez como investimento, não sei, não sei se vocês me entendem.
Eu não estou interessado em questionar essas coisas, entre possuir ou não possuir. O negócio aqui é possuir e tendo isso apenas como foco da sua existência. Então, isso não deve fazer parte da sua existência, da sua realidade última, né? Daquele desejo ardente na sua vida. Porque as nossas atividades todas, como diz aqui na lição, né, são temporais, né? Tudo que fazemos aqui é temporal, é transitório e é passageiro. Então, o que nós devemos buscar é um procedimento íntegro dos nossos relacionamentos, sendo bênçãos para as pessoas, ajuntando tesouros no céu. Não que tenhamos uma conta poupança lá no céu também, não vamos pensar assim, né? Eu vou fazendo coisinhas aqui para que a minha conta fique grande lá no céu, porque eu estou novamente com ideia de bem material, né? Não é bem isso. É que eu tenho que fazer as coisas que realmente vão ter valor, né? Então, nessa dicotomia entre tesouros nos céus, tesouros na terra, Jesus está nos ensinando que nós devemos buscar aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente vai importar para nós, né? E a coisa mais brilhante que tem aqui nessa passagem sobre a busca da prosperidade é que Jesus falou, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Há muitas maneiras de interpretar isso, mas nessa figura de linguagem aqui, lindíssima, né? Jesus está dizendo o seguinte: eu vou me empenhar para conseguir aquilo que realmente tem valor para mim, né? Quem tem um tesouro vai guardar esse tesouro com todas as suas forças, né? Então vai depender do tesouro que você é. Então a nossa aplicação aqui é essa. Pense muito bem, reflita bem. Qual é o tesouro que você está guardando? Porque é nesse tesouro que você está empenhando o seu coração. Os meus filhos estão numa campanha de missões, lá que a nossa promotora de missões na igreja está promovendo. E uma das tarefas era fazer um cofrinho. Sempre fazemos isso, né? Todos lembram quando crianças. Sempre fazer um cofrinho e ir ali ajuntando uma graninha para missões, poupar. E um dia desses, numa necessidade de troco, aqui para comprar uma coisa, alguém que veio vender aqui à porta, e eu precisei de um dinheiro trocado, R$5. Pense numa dificuldade que foi para conseguir emprestado aí, ó, da Helena, ter emprestado esses R$5, entendeu? Uma dificuldade terrível. Por quê? Aquilo para ela era um tesouro que ela está juntando com uma finalidade muito específica. E ela empenhou todas as suas forças em reunir aquela graninha que ela tem ali no cofre. É o que nos exemplifica isso, tá? Nós empenhamos todas as nossas forças para preservar o tesouro que temos e fazer esse tesouro prosperar. Então é importante descobrir, meus irmãos e meus amigos, né? Qual é o nosso tesouro? Se o tesouro for errado, então todo o nosso esforço estará sendo errado. E daí precisamos investir no reino de Deus, tá? E adquirir riquezas do reino de Deus, porque essa vai ser, portanto, a nossa melhor escolha. Segunda divisão aqui da lição é o equilíbrio a ser buscado. E aqui nesse momento, então Jesus continua falando sobre esse problema do apego às coisas materiais. E aqui a metáfora brilhante que Jesus usa, né, é de que os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são as luzes, né, o farol do corpo. Eu vou enxergar com os meus olhos espirituais, eu vou enxergar com a minha alma, né? Eu vou enxergar com os meus desejos, com o meu coração, aquilo que os meus olhos físicos estão vendo. O desejo acontece quando nós vemos as coisas, né? Quando se trata, por exemplo, de desejo sexual. Qualquer um pode entender isso, eu não preciso nem explicar muito bem, né? Desejo sexual, quando os instintos estão aí presentes, os hormônios estão aflorados
e o homem ou a mulher, normalmente o homem, né, que é mais ligado à visão, não é isso? Então o homem vê a mulher e deseja. Davi, né? Davi viu a mulher tomando banho e se interessou por ela, e daí ele empenhou todas as suas forças para consegui-la. Então ele foi pecando, 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 não é isso? Então ele empenhou toda a sua força para conseguir aquilo que ele queria. Ele não mediu esforços. Essa metáfora quer dizer isso, né? Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são o farol da alma. Diz o ditado popular, né? Aquilo que os olhos veem, o coração não sente. De fato, né? Quando você não vê, você não conhece, você não sabe o que é, você não deseja. Veja que a propaganda trabalha muito com a visão. Porque a propaganda joga diante de você aquilo que pode te agradar. Então, claro, trabalha com gostos e preferências que são construídos socialmente, né? São construídos historicamente a cada momento, a cada dia, conceitualmente. E aí no momento certo ela joga o produto para você e você se interessa, né? Tem aquela coisa lá na teoria marxista, né? Nas outras teorias materialistas, do fetiche do produto, aquela coisa toda, né? De repente você vê um carro, você tem um carro excelente, fantástico, está te servindo muito bem. Mas aí lançam uma versão mais poderosa, mais potente, e você vê aquilo e se interessa tanto e quer trocar de carro, não é assim? Ou um celular novo, uma coisa qualquer. Os olhos. Então, ter muito cuidado com os olhos. E aí entra a ideia do equilíbrio, né? Que é o título desse tópico aqui. O equilíbrio a ser buscado, porque os olhos são a lâmpada. Então, se você mira naquilo que você não pode alcançar, ou naquilo que é ruim, né? Então você vai fatalmente chegar à destruição. Você vai fatalmente, né? Chegar ao pecado. Entenderam? Então veja só, os olhos como lâmpada, né? Significam também que precisamos definir muito bem o mundo ou o ambiente que nós vivemos. É assim? Se você tem desejos terríveis, né? Por exemplo, somente desejos gananciosos, né? De adquirir bens e fortunas, etc. desse mundo, então a tua vida está completamente perdida, né? É disso aqui que Jesus está ensinando. E no terceiro tópico que nós temos aqui, Jesus vai falar agora desse aspecto do senhorio, né? Como que o bem material ou dinheiro pode dominar alguém, né? Então Jesus diz que não tem como servir a dois senhores. A ideia aqui de servidão, né? Alguém já disse, isso se repete sempre, né? Que o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. A ideia aqui é o seguinte: quem é que está possuindo quem, né? Você possui dinheiro ou o dinheiro possui você? Essa aí que é a grande questão. Muita gente é possuída pelo dinheiro e acha que possui dinheiro. Na verdade é o contrário que acontece, né? Conheço muita gente com muitas posses, muita gente mesmo. Nas minhas relações de trabalho conheço muita gente que tem dinheiro e que para essas pessoas, quando lhes falta um pouquinho de dinheiro que seja, né, o desespero é muito grande. Não importa quanto já tenham, né, em conta bancária, ou em patrimônios, ou em bens. Importa para elas quanto que perderam, né? Então isso é terrível. E aí Jesus pergunta, né, a qual Senhor nós vamos servir? Ele diz: não se pode servir a dois senhores. Tem uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes em que ele explica que esse é o único momento em que Jesus chama alguém de Senhor. Jesus não menciona César como Senhor, o imperador romano. Jesus não menciona Satanás como Senhor. Mas nesse momento aqui Jesus está chamando o dinheiro de Senhor.
Isso é para a gente ver como a questão é séria, né? Como uma coisa séria, como uma coisa é extremamente complicada, né? Meu irmão, você possui dinheiro ou o dinheiro está possuindo você, né? Talvez o dinheiro esteja impedindo que você tenha uma vida plena na presença do Senhor. Talvez o dinheiro esteja impedindo que você tenha uma vida plena de satisfação com a sua família. Viva com quem você ama, com seus filhos, com a sua mulher, com seu marido, né? Com o seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de poder. O dinheiro tem se revelado, sim, o príncipe deste presente século, né? O príncipe desta era. E isso tem sido muito terrível para nós. Quantas guerras, né? Quantas brigas, quantas fomes, quanta fome, né? Nesse mundo. Estamos aí em plena pandemia e temos essa guerra dos laboratórios, na produção das vacinas, né? Nós temos essa briga entre os poderes, principalmente nas 3 esferas do poder executivo, por questões de dinheiro, né? E as pessoas são deixadas de segundo plano. Então, nesses 3 momentos aqui, com essas 3 divisões didáticas, Jesus está nos ensinando que nós não podemos ter apego às coisas materiais. E daí, é sempre muito bom pensar nesse texto, e nós já estamos partindo para a finalização, aqui para o encerramento, né, para a conclusão, nessas 2 eras superpostas de que falei lá na introdução, tá? Essa era presente, o século mau, no qual, né, existe a presença do maligno, que Paulo fala nas cartas aos Gálatas, aos Efésios, né? O príncipe deste mundo está dominando e operando nos filhos da desobediência. Mas os evangelhos falam que também, nesse presente momento, nós recebemos uma invasão celestial, né, assim, e há uma era, um século, um governo, um domínio sobre todas as coisas, que está anulando as forças, né, desse maligno. Então essa é a noção de reino de Deus. E o cristão reconhece essa soberania em seu coração. Então o reino de Deus acontece primeiramente no coração do cristão. E a igreja é um método, é uma metodologia ou uma representação desse reino de Deus, embora não o seja. Então, na vida na igreja, na vida na comunidade cristã, né, nós exercitamos esses valores do reino de Deus, mas não somente nessa vida na igreja. Não vamos pensar na vida na igreja como que completamente separada da realidade, porque assim nós vamos ter a igreja só no domingo, como um templo, um local. Vamos pensar a vida na igreja, eu em comunhão com os meus irmãos, em comunhão permanente, em comunhão constante, né? E há uma ardente expectativa, né, de que tudo se liberte, tudo seja liberto, inclusive a própria criação, né, seja liberta, porque aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que têm a visão do reino de Deus e que vivem esse reino de Deus em seu coração. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, né? Diz que toda a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E na carta aos Romanos, no capítulo 12, ainda, né, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos renovar a nossa mente e apresentar ao Senhor um culto racional. E que nessa renovação de mente, quer dizer, uma configuração de mentalidade, tá? Nessa nova configuração de mentalidade, a partir dos valores do reino de Deus, nós não estaremos conformados, quer dizer, nós não estaremos ajustados, nós não estaremos de acordo aos moldes, aos modelos, ao formato dessa era em que opera o maligno nos filhos da desobediência. Pelo contrário, nós estaremos com uma configuração mental diferente, porque temos a mente de Cristo. Ele vai explicar isso, né, nas cartas aos Coríntios, etc. Nós temos a mente de Cristo e agora nós prestamos ao Senhor o nosso culto racional e vamos experimentando a sua agradável e perfeita vontade. Boa, agradável e perfeita vontade. Então, meus irmãos, é sempre pensando
nessas noções aí de valores e princípios do reino de Deus. E saber que não somos daqui, aqui não ficaremos, nós partiremos. Mas que enquanto ficamos aqui, claro, podemos ter uma vida condizente, não é isso? Mas o mais importante é que eu viva, né, de modo justo, de modo digno, porém ajudando também meu irmão a viver de modo digno e de modo justo. Que Deus nos ensine, né, que Ele nos abençoe, mas sobretudo que Ele nos ensine a buscar o desapego pelos bens materiais. Porque, como diz o ditado popular, né, caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada para outra dimensão. Que Deus nos abençoe.